Bom dia, irmãos. Abramos a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3. Nós leremos dos versículos 14, do versículo 14 ao versículo 22, e assim encerraremos essa série de estudos práticos das 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje finalizaremos aí com a igreja de Laodiceia. O que podemos aprender com a exortação dada a esta igreja, para que não repetimos o que esta igreja que está sendo advertida por o Senhor assim o fez. Leiamos a palavra do Senhor. Bem-aventurado, 14. Capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Meus irmãos, algumas palavras que eu vou citar aqui talvez seja cause estranheza para alguns, não deveriam causar, deveria fazer parte da nossa vida, mas algumas aqui, para a igreja dos tempos de hoje, ela não faz mais sentido, não é usual e causa até mesmo alguns debates, né, aí em rede social quanto à importância destas, ou, ou então, ao falar essas palavras, talvez a mente do cristão moderno diga assim: para que está falando? Eu já sei que tem tudo isso. Mas vamos lá: oração, leitura das escrituras, devocional, jejum, santidade, devoção, pureza e zelo na vida cristã. Essas palavras, talvez você fale assim: eu sabia, essas palavras fazem parte, eu não sei por que você está falando isso. Essas palavras eu sei que eu devo orar, eu sei que eu devo ler as escrituras, eu sei que eu devo fazer um devocional, jejum, santidade, vida de devoção, pureza e zelo na vida cristã. Ok, saber não significa praticar. E estas palavras, meus irmãos, essas palavras e seus significados, com certeza, não atraem mais os crentes do nosso século, da nossa época, pois com o avanço da secularização e também o avanço da modernidade, essas palavras perderam o apreço dos evangélicos atuais. E é comum, cada vez mais, nós termos evangélicos nominais que não praticam mais a oração, por exemplo. E quando você vai para algumas pesquisas específicas quanto a cada dessas palavras, é de chorar, é de causar uma tristeza no coração mesmo, quando nós olhamos para os altos números de cristãos que não praticam oração, ou não leem mais as escrituras, ou desprezam o devocional em família, ou mesmo individual, ou acham que jejum é coisa de velho, lá do passado, ou relativizam a santidade, ou acham que a vida deve ser vivida da melhor maneira e esse negócio de pureza e zelo é coisa de conservador. Notem,
O inimigo, ele sempre vai trabalhar para tentar esfriar a todo custo a temperatura do nosso relacionamento com o nosso Deus. E no texto que nós lemos aqui em Apocalipse, dos versículos 14 a 22, nós vamos ver isso de forma muito clara. E especificamente aqui no versículo 16 a 19, o Senhor faz uma advertência a esta igreja, é uma advertência muito forte a esta igreja. O Senhor diz, porque ela não era nem quente e nem fria. E antes da gente entrar no texto, é importante para conhecimento, nós entendermos o porquê que Deus está dizendo que essa igreja é morna. E isso, claro, nós temos que entender bem a situação de Laodiceia e de duas cidades vizinhas de Laodiceia. Este termo morno usado para esta igreja vinha de algo muito conhecido das pessoas que moravam ou residiam nessa cidade. Já que duas cidades vizinhas tinham características hídricas diferentes da cidade de Laodiceia. Por exemplo, a cidade de Hierápolis era conhecida em toda a região por suas fontes de águas frias. Era uma espécie de oásis no verão para que as multidões que lá fossem pudessem se refrescar com as águas daquela cidade. E aquela cidade, então, era descrita como um lugar de refrigério para refrescar as pessoas que ali iam visitar aquela cidade. Mas tinha uma outra cidade ainda, a cidade de Colossos, que ficava ao sul de Laodiceia. Era conhecida, tão conhecida quanto a cidade de Hierápolis, por causa das suas águas quentes. Então, note, ao contrário de Hierápolis, que tinha águas frias, refrescava as pessoas que ali iam, a cidade de Colossos tinha, então, águas quentes, e sobre essas quais diziam-se possuir, nessas águas quentes, poderes medicinais. Então, as pessoas iam para essa cidade de Colossos, atrás dessas águas quentes, por questões médicas e terapêuticas, que diziam resolver até problemas ósseos, reumáticos, respiratórios e outros mais. Então, a cidade de Colossos era conhecida por suas águas quentes como uma cidade de cura e terapia para o corpo das pessoas que ali iam. Mas, quando o Senhor se dirige a Laodiceia, né, o Senhor afirma que essa igreja, né, ou essas pessoas, não eram nem frios, ou seja, não refrescavam as pessoas, e também não eram quentes, não tinham essa função de trazer algo específico para as pessoas da cidade ali. Então, nós poderíamos parafrasear, olhando para isso, que a cidade de Laodiceia não possuía uma função de causar um refrigério às vidas que ali passavam, como também não tinha uma função terapêutica de trazer alívio aos aflitos, à semelhança da cidade de Colossos. E notem, meus irmãos, isso vai ficar muito claro, que o problema de Laodiceia aqui não tem nada a ver com a questão hídrica, né? Só para a gente entender o porquê que Deus está usando, o Senhor Jesus está usando este termo morno para essa cidade. O problema desta igreja que está nessa cidade é o fervor espiritual, a perca do fervor espiritual. E perder o fervor espiritual é viver uma vida insensível à fé em Cristo Jesus. E é isto o cerne destes versículos, a perca do fervor espiritual. E quando alguém perde o fervor espiritual, ele não consegue ser nem quente e nem frio, então torna-se uma pessoa insensível à fé em Cristo Jesus. E a palavra fervor, talvez você já saiba, claro, mas ela quer dizer um desejo muito intenso, né? Um entusiasmo, uma paixão. E quando nós estamos fervorosos, nós estamos o quê? Muito desejosos em servir a Deus, muito entusiasmado em cultuar ao Senhor, ou estamos com uma paixão, né, elevada para servir ao Senhor Jesus. E o problema aqui de Laodiceia é que a igreja se tornou a cara da cidade. A igreja de Laodiceia se tornou
aquilo que a cidade de fato era. Ao invés dessa igreja transformar a cidade, ela tinha se conformado com a cidade. Notem, nós lemos Romanos 12, né? Temos que ter uma mente renovada e não ser influenciado pelo que está lá fora. Essa igreja, ao invés de transformar a cidade, ela se conforma com o pecado que está em roda ao redor dela. Laodiceia era a cidade da transigência, né? E a igreja tornou-se também uma igreja transigente. Os crentes eram, palavrinha forte, né? Os crentes eram um pouco relaxados, né? Não tinham entusiasmos, o caráter era um pouco débil, sempre prontos para se comprometer com o mundo e se descuidaram da fé. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas e havia esse sentimento nos crentes de Laodiceia, achando que eles eram bons, né? Achando que eles estavam fazendo a coisa certa. Eles pensavam que não tinha problema nenhum e se descuidaram com a sua vida espiritual. Eles estavam, ao contrário, satisfeitos com o baixo ou quase nenhum fervor de vida espiritual. Havia uma insensatez no coração desses crentes de Laodiceia. E é isso que nós vamos ver a partir dos versículos 14 até o 22. Bom, Jesus aqui identifica primeiro algumas coisas que nós temos que olhar a partir do versículo 15, quando o Senhor diz: conheço as tuas obras, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera que você fosse frio ou quente. Então, Jesus identifica, primeiro ponto nessa igreja, a falta de fervor desta igreja. E a gente poderia traduzir isso como essa igreja era uma igreja insensível. Não tinha mais aquele desejo, aquela paixão, aquele entusiasmo de cultuar a Deus. Se tornou uma igreja, ou ela passa a ser identificada como uma igreja que falta fervor a Deus, falta fervor espiritual. Meus irmãos, e quando isso acontece, essa falta de fervor, há uma mornidão na vida do cristão. E é isso que Jesus está identificando nessa igreja. Eles não se importam mais, tanto faz como tanto fez. Não importa não há um preparo para cultuar, não há um preparo para ouvir a palavra, não há um preparo para ter a vida transformada. Para eles, estava tudo bem. Mais abaixo, vamos ver as alegações deles, né? Achavam que era rico, que viam tudo, que estavam bem as suas vestes, mas eles serão repreendidos por causa dessa insensibilidade que estão tendo. Um segundo ponto que Jesus identifica aqui também no versículo 15, Jesus identifica que este crente morno, insensível, ele é pior do que um crente frio. Isso é muito interessante, quando nós olhamos para isso. Jesus está dizendo que quem dera que fosse frio, mas porque é morno, né? Está pronto de ser vomitado da boca de Deus. Quando Jesus identifica isso, dizendo, olha, se vocês fossem frios, né, parafraseando aqui, seria muito mais fácil de aquecer, seria muito mais fácil de ter, começar a ter um fervor espiritual. Mas essa igreja que é morna, esses crentes que são mornos, eles acham que está tudo bem. Então Jesus repreende eles dizendo: quem dera que fosses frio, quem dera que não houvesse no coração de vocês esta arrogância de achar que está tudo bem, que vocês não precisam de colírios, que a roupa de vocês está boa, que vocês têm tudo. E este, meus irmãos, é o retrato de muitos cristãos da nossa época. Eles acham que estão tudo bem, não buscam mais a presença de Deus, não buscam mais o Senhor através da sua palavra, não buscam mais o Senhor em oração e acham que está tudo bem, que vir para a igreja de vez em quando é aceitável, que pegar a Bíblia e tirar o pó, porque faz tempo que não usa, está tudo bem, porque a palavra está no coração, e Deus conhece o coração, e Deus está afim do coração. Quando isso acontece, é porque já não há mais fervor espiritual na vida do cristão. E é aí que é necessário
se não houvesse essa mornidão, se fosse frios, o Espírito Santo aqueceria este coração e o convenceria de que ele precisa correr aos pés do Senhor para buscar nele o fervor que falta. Jesus ainda identifica no versículo 17 mais uma característica dessa igreja, que é a autoconfiança. E essa autoconfiança dessa igreja era absolutamente falsa. Olha o que diz o versículo 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. E a resposta vem, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, eis aí um retrato de uma autoconfiança, de uma arrogância espiritual, de crentes que achavam que estavam tudo bem. E as alegações são: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Isto é o retrato de uma igreja que entrou numa mornidão espiritual e ali acha que está tudo bem. Jesus diz: esta autoconfiança que vocês têm é falsa. Por quê? Porque ao contrário do que vocês estão dizendo, vocês são infelizes, são miseráveis. Vocês dizem ser ricos, mas são pobres. Vocês acham que tudo vê, mas são cegos. Acham que estão bem vestidos, mas estão nus. Jesus então identifica que esta mornidão espiritual nesta igreja causou nela então uma autoconfiança totalmente falsa. Uma autoconfiança que não correspondia com a verdade. E isto é um cuidado que devemos ter, porque talvez nós nos achemos também na mesma situação desses crentes de Laodiceia. Eu dou meu dízimo, eu faço parte de alguma sociedade na igreja, estou trabalhando, faço alguma coisa lá e está tudo bem. Mas Jesus nos prova ao contrário, que não está tudo bem, que há necessidade, há uma urgência em buscar realmente uma vida espiritual condizente com aquilo que as Escrituras nos apresentam. Há uma urgência em buscar ao Senhor, há uma urgência de nos alimentarmos do Senhor e da sua palavra. Meus irmãos, a mornidão espiritual, ela é um veneno que entra e nos causa uma inaptidão espiritual. E aí talvez, meus irmãos, seja o motivo de olhar, seja o motivo ao olharmos para a nossa época agora, ver quantas pessoas não têm mais o apreço em cultuar ao Senhor na igreja. Quantas pessoas não têm mais o apreço de estar com crentes louvando ao Senhor. Eu não estou falando aqui de exageros, não estou falando de nada místico, estou dizendo de coisas que faziam parte da vida do cristão. Vir à igreja, por exemplo, quando não há o desejo, depois de uma semana de ausência de culto, né? Não há o desejo de estar na igreja congregando, ouvindo cânticos, cantando ao Senhor e ouvindo a sua palavra, é porque nós estamos muito parecidos com essa igreja. Há uma mornidão espiritual que causa uma inaptidão, que causa uma arrogância, de uma autoconfiança, dizendo, mas eu sou a igreja, eu não tenho problema, eu sou a igreja. E nós vamos ver isso, o que causa isso, essa mornidão, qual é a consequência disso. Ainda no versículo 16, voltando agora, o 16, Jesus revela que este crente morno, em vez de ser o seu prazer, em vez de agradar a Deus, este crente morno causa náuseas no Senhor. E é isso que diz, assim, porque você é morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo. Olha que advertência terrível. Jesus está dizendo que não há prazer nele, naqueles crentes de Laodiceia. Não há nada naqueles crentes que causem alegria, que causem prazer no Senhor, mas causam náuseas. E isto é um grande perigo que ocorre quando a mornidão espiritual afeta uma pessoa. Ao invés de agradar o Senhor,
ela causa náuseas, o Senhor está a ponto de vomitá-la. E por isso que o Senhor, então, faz algumas advertências a essa igreja. E você já percebeu que, diferente das outras 6 igrejas da Ásia Menor, esta igreja, ela é duramente advertida. Esta é a igreja que ela recebe uma advertência muito maior do que as outras, porque, como nós falamos no domingo passado, ela é totalmente diferente da igreja de Filadélfia. Se a igreja de Filadélfia é a igreja do amor, Laodiceia é a igreja sem amor. Se Filadélfia é a igreja que tem coração, que sabe que precisa de Deus, Laodiceia é o oposto disso. Por isso, então, as advertências contra Laodiceia são muito fortes. A partir do versículo 18, nós vemos, então, o Senhor aconselhar essa igreja. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Bom, essa igreja, então, ela achava que ela era rico, e Cristo, então, se apresenta à igreja como alguém que pode trazer, de fato, riquezas espirituais para ela. Jesus está dizendo, se vocês dizem ser ricos, mas eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado pelo fogo, para que de fato, ou para que seja de fato rico. E Jesus está dizendo, vocês estão equivocados quanto à análise que vocês fazem de vocês mesmos. Vocês precisam vir até mim, comprar o que só eu posso dar. Irmãos, essa advertência também serve para nós, porque em muitas ocasiões nós achamos que está tudo bem, achamos que não precisamos de nada. E o conselho é, corramos até Jesus, que pode dar aquilo que nos falta, aquilo que achamos que temos. Jesus fortalece ainda mais, ou fortifica ainda mais a sua advertência a esta igreja, dizendo que essa igreja precisa de uma mudança de vida. Olha o versículo 19, compre vestes, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Do versículo 18, Jesus pede, vem comprar de mim ouro refinado, vestes brancas, para cobrir a sua nudez, e que não fique evidente a sua nudez, e colírio para os olhos. Jesus está alertando, vocês são pobres, vocês não são ricos como vocês acham, vocês não se vestem adequadamente como vocês acham que se vestem, e vocês são cegos, não conseguem enxergar o óbvio. Então, eu aconselho que vocês comprem de mim o que vocês precisam. E então Jesus chama essa igreja para uma mudança de vida, dizendo que ele repreende e disciplina os que amam. E aí o conselho é, arrependam-se. O arrependimento, meus irmãos, é o abandono de uma mente contrária à vontade de Deus. Nós lemos aqui em Romanos que precisamos ter uma mente transformada, precisamos andar de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos identifica ou nos guia. Por isso, para sair de uma mornidão espiritual, é necessário reconhecimento de que esta análise feita, ela é falsa. E notem, meus irmãos, olhando para a nossa época, quantas pessoas estão sendo enganadas pelos pregadores televisivos que não se importam com a verdade, não se importam em trazer, em dar ao público o alimento sólido e que fortalece a alma, mas trazem uma falsa espiritualidade, um relativismo. Não há um aconselho ao arrependimento. Eu nunca me esqueço de uma cena que eu vi há anos atrás, num desses programas de televisão, e a pessoa que estava lá leu um versículo fora de contexto e começou a dizer, olha, vem à frente, conta o seu testemunho.
e foi uma cigana na época lá. Foi lá e contou, falou: olha, eu vim aqui, não conseguia, estava puxando a minha perna e não havia movimento na minha perna. E quando o senhor leu o versículo e tal, eu depositei o dinheiro lá no gasofilácio, a minha perna voltou ao normal. E ele falou: glória a Deus, está vendo aí, irmãos, Deus está aqui, fez aquela propaganda toda. Mas em nenhum momento houve o chamado ao arrependimento daquela pessoa que vivia uma vida totalmente contrária às Escrituras. Em momento algum, houve um confrontamento da vida de pecado para com a vida de santidade a Deus. Só foi dado ali um testemunho no vazio, sem nenhum objetivo, né? Objetivo lógico, claro, das Escrituras, mas foi mais uma propaganda de marketing. E possivelmente muitas pessoas passam e passarão por isso. Serão enganadas, serão levadas a continuar numa vida morna, numa vida sem o fervor, numa vida sem a busca de uma mudança de vida. Só pode haver um fervor espiritual, e o fervor espiritual ele está na vida do cristão quando ele se arrepende dos seus pecados. Quando os pecados que nós cometemos, eles nos causam um repúdio, nos causam uma dor, nos causa mesmo um constrangimento, porque nós sabemos contra quem pecamos, é sinal que ainda há fervor em nós. Laodiceia não tinha mais essa sensibilidade quanto ao pecado, quanto à vida que levavam. Por isso, Cristo convida essa igreja à mudança de vida. E ele, então, finaliza essas advertências convidando essa igreja para cear com ele, para uma profunda comunhão com ele. É isso que diz o versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus convida essa igreja: olha, compre de mim o que vocês precisam. Saia dessa arrogância espiritual que vocês têm. Vocês precisam comprar de mim o que só eu posso dar a vocês. Vocês precisam mudar de vida e não andar conforme as regras e conforme a vida que a cidade de Laodiceia vive. E Jesus aconselha essa igreja, ou convida ela, depois dessas advertências, a cear com ele, a ter uma comunhão com ele. Meus irmãos, um crente fervoroso no espírito, um crente que tem um fervor espiritual, ele sempre é convidado a cear com o Senhor, ele é sempre convidado a ter comunhão com o seu Senhor. E a comunhão com Deus, meus irmãos, na vida de um crente fervoroso, ela é prioridade máxima. Ela sempre vai ser a primeira opção do cristão. Sempre. E isso vai ficar muito evidente quando nós tivermos dois caminhos na nossa frente e precisar escolher entre um e outro. O crente cheio do Espírito Santo, ele sempre vai escolher o caminho da comunhão com Deus. Ele sempre vai escolher o caminho que no fim o levará à glória de Deus. Ele sempre sempre escolherá e sempre vai tomar o caminho em que Cristo o alimentará. E nada abalará este cristão. Falta muito na vida de muitos crentes da nossa época. Falta muita comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, meus irmãos, ou melhor, desculpa, a falta da comunhão com Deus é o motivo de muitos terem perdido o fervor espiritual e já não conseguirem mais orar, já não conseguirem mais ler as Escrituras, já não conseguirem mais ter uma vida de santidade. E é duro, e é profundamente, e causa uma profunda tristeza no Senhor, quando o crente perde o fervor espiritual e opta por uma vida sem a santidade, sem esses valores. Cristo responde para estes crentes que são crentes mornos,
estão prestes a ser vomitados da boca do Senhor. Bom, há algumas promessas nesse texto para aqueles que desejam sair da mornidão espiritual. Bom, primeiro, o versículo 14 nos mostra que Jesus tem a competência para fazer essa promessa. Se você leu lá, olha só, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Quem é que escreve? Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Jesus tem competência para fazer essa promessa que tirará este crente que assim seguir os seus conselhos da mornidão espiritual. Jesus tem autoridade para tornar esta promessa realidade, porque ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o princípio da criação de Deus, ele é o Amém. Então ele tem autoridade para tirar estes crentes da mornidão espiritual que vive. Jesus tem poder para conduzir os vencedores ao trono de glória. É isso que diz o versículo 21 e 22. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, aquele que promete, ele é poderoso para cumprir, ele tem autoridade para cumprir a promessa feita por ele. Aqueles que se arrependem da vida de insensibilidade à fé, aqueles que andam num conformismo espiritual, Jesus promete a eles que se eles seguirem os seus conselhos, comprarem o que só ele pode, comprarem dele, o que só ele pode dar, ele vai dar o Espírito Santo para essas pessoas se aquecerem de novo espiritualmente. Meus irmãos, uma igreja morna possui um urgente diagnóstico. E qual é este urgente diagnóstico? Reforma já. Há necessidade de uma reforma urgente na vida de uma igreja morna, de um crente morno. E a reforma espiritual, ela sempre acompanhou o povo de Deus. Não é novidade nos dias de hoje. Se nós olharmos para as Escrituras, na história de Israel, temos bons exemplos de uma reforma religiosa. Josias, né, Ezequiel, Ageu, Esdras e Neemias foram homens que, usados por Deus para levar uma reforma religiosa para o povo de Israel, quando este entrou numa mornidão espiritual e começava a flertar entre Jeová, entre o Deus de Abraão e os deuses dos povos vizinhos. Ao mesmo tempo, o povo de Israel chegou a cultuar Deus e chegou a cultuar Acera, Baal, os deuses de Moabe e os deuses de outras terras. Levantavam-se o altar ao Senhor e do outro lado levantava-se um altar a Baal. E então foi necessário uma reforma espiritual. Porque somente com uma reforma espiritual na vida do cristão, na vida da igreja, né, é possível sair dessa mornidão. Então, o grito de urgência é reforma já. E na história da igreja, isso também aconteceu por diversas vezes. Em 1517, no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero crava na porta da igreja de Wittenberg, né, as 95 teses, ali começa uma reforma na igreja que até então estava totalmente fora dos caminhos do Senhor. E após Lutero, a reforma não parou, ela continuou avançando com Zwinglio, com Calvino, e se estende até os dias de hoje. E por isso, há uma frase muito peculiar e muito usada pelos reformados: igreja reformada, sempre se reformando. Então, irmãos, o conselho para nós é: não baixamos a guarda, não achamos que nós estamos bem, quando na verdade há uma carência e há uma urgência de nós gritarmos: Senhor, socorre-me. Senhor, eu preciso da tua ajuda para que eu não caia nos erros que Laodiceia caiu. Meus irmãos, a perca do fervor espiritual não acontece do dia para a noite. Você não dorme num dia e no outro acorda sem um fervor espiritual. Isso acontece um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez.
E é triste quando nós olhamos para o cenário brasileiro, eu fiz isso essa semana, olhando para as igrejas e vendo igrejas que hoje abraçaram, por exemplo, abraçaram a ideologia de gênero. E quando eu vi essa semana uma igreja histórica abraçando isso, colocando isso para dentro da igreja, eu vi e falei assim, eu já tinha visto sinais disso. Isso não acontece do dia para a noite. É um aceita aqui, aceita um pouquinho ali, deixa entrar um pouquinho aqui, deixa entrar um pouquinho lá, e de repente a igreja perdeu o seu fervor espiritual. Há igrejas que se tornaram palcos de show. Há igrejas que se tornaram mais parecidas com o mundo do que propriamente como uma igreja evangélica. Há um sincretismo religioso no nosso Brasil. Há igrejas que, dentro do seu ambiente, têm outras vertentes do cristianismo e até de outras religiões. A perca do fervor, ela não acontece de um dia para a noite. É falta de leitura hoje, é falta de oração amanhã, é falta de devocional em família, é falta de se abandonar pecados, é não reconhecer que a pessoa precisa do Senhor. É a arrogância que vai crescendo nela, dizendo que ela sabe de tudo, que ela sabe dos erros dela, que ela sabe que quando ela precisar, ela sabe onde ela vai recorrer. Então tudo isso vai juntando um dia após o outro e de repente acontece a perca do fervor. Por isso a igreja reformada ela continua sempre se reformando. Meus irmãos, como então podemos nos manter aquecidos pelo fogo do Espírito Santo? E como não permitir que esta mornidão nos atinja? O que nós podemos aprender com a igreja de Laodiceia para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros dessa igreja? Qual seria, ou qual é, né, como é que eu devo agir? Bom, 4 coisas práticas para nós que nós podemos fazer. Primeiro, devemos nos manter constantemente na presença de Deus. Nós vemos isso, Romanos 12, ele aponta para isso, viver constantemente na presença de Deus. E aí talvez alguém fale assim, mas isso todos nós vivemos, somos crentes e todo crente anda na presença de Deus. Isso chama-se arrogância espiritual, quando nós achamos que está tudo certo. Meus irmãos, talvez a nossa geração é uma geração que carece a todo custo de andar na presença de Deus 24 horas. Os enfrentamentos que a igreja combate no atual momento são pesados. O inimigo de nossas almas tem ampliado o seu ataque contra a igreja, no aspecto moral, no aspecto de vida prática. Então carecemos de constantemente estar na presença de Deus. E como é que nós estamos na presença de Deus? Vindo à igreja todo dia? Não é logicamente isso, né? Mas como é que eu ando na presença de Deus? Eu ando na presença de Deus quando eu trago o Senhor para a minha vida. Quando as minhas decisões passam pelo crivo do Senhor e não pelo meu crivo. Quando eu faço da palavra do Senhor leitura diária com a minha família. Quando eu reconheço que eu preciso orar mais e mais. E é muito interessante que, para orar, quando se perde o fervor espiritual, a justificativa para não orar é muito. Tem um livro que ele vendeu muito no passado, do M. Baldes, ele chama Ocupado Demais para Orar. E aí a desculpa é, mas eu estou orando a todo tempo, né? Eu oro a todo tempo. E não tem a vida é muito corrida, eu já acordo atrasado para ir para o trabalho, chego no trabalho, aquela loucura, 8 horas de trabalho, ônibus tal, e quando eu chego estou cansado, então as minhas orações é mental. Ok, meus irmãos, essa desculpa não cola essa desculpa, porque os homens do passado também eram tão ocupados quanto nós, mas eles oravam a Deus a todo o tempo. Eles tinham vida de oração.
Se você for pesquisar historicamente, Jonathan Edwards era um homem de oração, um homem profundamente de oração. E outros homens, como Calvino, Wesley e tantos outros que tinham tempo para orar, e eles eram muito ocupados também. Então, nós temos que ter tempo de oração, leitura das Escrituras, comunhão com Deus a todo tempo é uma necessidade, e isso afasta de nós a perca do fervor e nos mantém aquecido pela chama do Espírito Santo. Um segundo ponto que nós podemos colocar em prática para que a mornidão espiritual não nos atinja é para que nós venhamos a participar das atividades da igreja. Sim, participar das atividades da igreja também contribui para um crescimento espiritual, para que a chama do fervor espiritual permaneça aquecida. Porque quando nós estamos trabalhando na igreja do Senhor, meus irmãos, né, há a retribuição da parte de Deus. O próprio Senhor nos ajuda a estar fervorosos, a estar motivados e sempre com desejo de estar mais próximo do Senhor. Não despreze o trabalho na igreja. Não despreze fazer parte de uma sociedade. Nós temos aqui diversas sociedades que você pode se encaixar em alguma delas. Nós temos carências em muitas áreas que estão abertas, sempre abertas para homens, mulheres, jovens participarem da vida da igreja. Por fim, meus irmãos, e muitos que desprezam isso estão agindo de forma pecaminosa. Isso diz as Escrituras, em Hebreus capítulo 10, né, para que não deixem de congregar, como fazem alguns, né? Paulo o escritor aos Hebreus exorta os leitores ali a não deixarem de congregar. Não trate a igreja como um entretenimento ou como um cinema que você vai de vez em quando. Não trate a igreja como algo descartável. Não deixe de congregar por motivo nenhum, a não ser um motivo de força muito maior. Mas domingo, o primeiro dia da semana, é o dia de estarmos em comunhão com o Senhor, é o dia de estarmos na igreja, é o dia de estarmos cultuando ao Senhor. Isso, meus irmãos, faz parte de uma vida cheia do Espírito Santo, faz parte de uma vida de uma pessoa que tem um fervor espiritual. Por fim, ainda um conselho que nós podemos colocar em prática é: cuidado, não apague o Espírito Santo. E claro que talvez você fale assim, mas lógico, ninguém vai apagar o Espírito Santo. Quem é doido de apagar o Espírito Santo? Cuidado, muitas atitudes contrárias às Escrituras fazem com que o Espírito Santo seja apagado da vida das pessoas. E como se apaga o Espírito Santo? Uma vida de insensatez, uma vida de conformismo com o mundo, uma vida em que a pessoa acha que está tudo bem, que ela está fazendo tudo certo, quando na verdade não está fazendo tudo certo. Apagar o Espírito Santo também não é do dia para a noite, ou deixar, né, de ter o Espírito Santo não é do dia para a noite, mas é uma prática de vida constante. É uma ausência da palavra, ausência de oração, ausência de comunhão da igreja, né? Defender coisas que Cristo não defende, ou abraçar aquilo que Cristo rejeita, como muitos fazem. Então, tudo isso vai, aos poucos, apagando da vida das pessoas o Espírito Santo. Paulo exorta profundamente a igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 5, a não fazer isso. E, por fim, meus irmãos, um último conselho para nós, para mantermos aquecido o fogo do Espírito e não permitir que a mornidão nos atinja. Deixemos de lado tudo aquilo que pode trazer frieza na nossa vida. Irmãos, tem coisas que é muito fácil e muito claro de perceber, ou de percebermos, que nos trará prejuízos espirituais.
algumas coisas nessa vida que vivemos é muito claro e muito óbvio. E o conselho aqui é: cuidado. Não ache que você pode fazer todas as coisas e sair ileso. Ninguém em sã consciência pegaria a sua mão e colocaria numa fogueira e deixaria ali para ver se vai queimar a mão. Porque você sabe que vai queimar. Então você não coloca a mão no fogo. Ninguém em sã consciência faz isso. Mas por que nós colocamos a nossa vida espiritual em risco? Por que muitos se permitem colocar a sua vida espiritual em risco entrando nesses ambientes? Defendendo coisas que Cristo não defende, que a palavra de Deus rejeita. Entrando por caminhos perigosos, em que com certeza não vai dar certo. Meus irmãos, flertar com o mundo e com os valores do mundo, é colocar a sua vida espiritual em risco. Abraçar as coisas do mundo, por mais bonitas que sejam, por mais que o cheiro seja agradável, por mais que as flores parecem tão belas e incomparáveis, flertar com o mundo vai, com certeza, te causar, ou causar na vida da pessoa, a perca da espiritualidade, a perca do fervor. E aí, quando não tiver mais forças, eis aí um crente morno, uma igreja morna. Tudo tem um começo. E este começo sempre isso não faz mal. Eu tenho certeza da minha espiritualidade. Eu sei até onde eu posso ir. Irmãos, nós não sabemos de nada. Nós não somos nada sem o poder do Senhor Deus. Nós precisamos sempre estar escondidos no Senhor, sempre estarmos no castelo forte de Deus. Precisamos sempre estar debaixo da potente mão do Senhor, porque o mundo e aquele que está no mundo está trabalhando 24 horas para devorar alguém que está frágil na fé. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Precisamos reconhecer que nós devemos correr até o Senhor e buscar forças e buscar a fortaleza que só o Senhor é. Nesses dias em que vivemos, meus irmãos, em que se aproxima da vinda do Senhor, em que se aproxima do dia glorioso, em que o Senhor Jesus buscará os seus eleitos para para que nós venhamos a viver a verdadeira vida que Cristo quer para nós, nas moradas eternas. Precisamos cada dia mais reconhecer que nós precisamos do nosso Senhor e estar protegido por Ele. As afrontas crescerão, os desafios serão maiores, a perseguição por parte do inimigo ela aumentará muitas vezes mais contra a igreja de Cristo. É possível que a partir de hoje nós tenhamos desafios muito maiores que irão contra a nossa fé, para nos desestimular. Mas aqueles que buscam o Senhor, aqueles que procuram abrigo neste castelo forte que é o Senhor, eles serão preservados, porque eles reconhecem que eles são pobres, que eles precisam comprar ouro refinado no Senhor, que eles precisam de colírios dados diretamente pelo Senhor para que enxerguem melhor, e precisam de vestes purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude a entender o mundo em que vivemos, e que nós não façamos como a igreja de Laodiceia fez. Ela deixou que a cidade transformasse o caráter da igreja. Que venhamos a fazer o contrário, a converter as pessoas que lá fora estão vivendo debaixo do pecado, e assim, cada dia mais, estarmos mais fervorosos no Senhor e buscando-o intensamente. Em resposta do que
falamos, louvemos ao Senhor com um cântico do nosso inário, muito conhecido e que marcou também a nossa história reformada, o hino composto